Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem, sossegado? Estamos aqui iniciando mais uma aula para vocês, ainda trabalhando as disposições gerais da administração pública, que pega do artigo 37 até o artigo 38 aí da nossa querida e amada Constituição Federal, beleza? A última questão resolvida foi essa aqui, para perito criminal da Polícia Civil de São Paulo, e é de onde nós iremos retomar o nosso estudo agora. Próxima questão. Vamos lá, beleza? Olha só. Show. Veja bem, essa questão aqui. Exato, tá? Olha só, lá no artigo 37 da Constituição, vai ter um inciso lá desse bonitão que vai dizer o seguinte para nós. Se liga só, para tu prestar atenção aqui, tá? Quem vai estabelecer casos para contratação por tempo determinado, tá, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, é a lei. O que seria isso aqui, galera? Vai que o Estado ele precisa, porventura, contratar, tá, sabe aquele, por exemplo, aquele pessoal que trabalha na prefeitura, que tem contrato, às vezes aquela galera que faz processo seletivo? Pois bem, é basicamente isso. A lei, ela vai vir estabelecer a contratação por tempo determinado. Então, quem estabelece essa contratação e é por tempo determinado e não indeterminado é a lei. Tá? Ela vai estar aí estabelecendo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. É o que a questão está falando, tá? Ó, nos termos da lei, estabelecer casos excepcionais por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, tá? Tem que estar vindo o interesse público na jogada. Questão muito, eu diria até um pouco que mal feita, né? Porque não tem lógica cobrar uma questão dessa aqui e colocar como gabarito o interesse público. Ele poderia cobrar até a questão de quem que vai estabelecer, que vai ser a lei, mas interesse público. Eu não entendi muito a lógica da questão, mas eu não vou discutir com a questão, o gabarito tem que ser, a gente segue em frente, tá? E é isso. É disso que se trata, né? Próxima questão, galera. Diz assim, ó. Show de bola. Aqui é aquela questão de cargos cumuláveis. Tu vai saber, que eu já falei contigo, numa das primeiras aulas, quais são os cargos que a Constituição Federal ela permite acumular. E tu vai lembrar que eu tenho lá no artigo 37 três casos, tá? Quais são esses casos, Brunão? Primeiro, eu terei a questão dos dois cargos de prof, que é professor. Depois eu terei um cargo de professor com outro técnico científico, por isso que os delegados aí dão aula, tá? A galera que é juiz também pode dar aula, porque é cargo técnico ou científico. E por último, 2 empregos privativos dos profissionais da área da saúde, desde que tenham o quê? Profissão regulamentada, tá? Então ela diz assim, ó, havendo compatibilidade de horários e respeitado o teto constitucional do seu cargo, mais de um cargo público de, mais de um de o quê, pessoal? De professor. Médico não é, porque não é de médico, é da saúde, tá? Agora de professor estaria correto, tá? Então cuidado aí, que você quer pegadinho. A banca te induz, deve ter gente que marcou item A. Algumas pessoas marcaram, ó, 3%, tá? A banca tenta induzir você a marcar o item A, mas o gabarito aqui é o item B. Porque o que eu tenho é 2 cargos de profissional da saúde, não é de médico, tá? Profissional da saúde pode ser enfermeiro, pode ser odontologista, pode ser várias coisas, tá? E não necessariamente médico, beleza? Deixa eu ver essa aqui. Beleza, galera. Show de bola. Lá no artigo 37 da Constituição, eu tenho um parágrafo, que eu não lembro qual parágrafo, que diz que a publicidade, os atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos, tá, deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não pode constar em publicidade desses órgãos nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção pessoal das autoridades. Então, quando o prefeito do município X faz uma obra, não foi a obra do prefeito, foi a obra da prefeitura. Eu não posso vincular o nome do prefeito naquela parada ali, meu irmão. Então é basicamente isso. Publicidade, ato, programa, obra, serviço, campanha, tem que ter o quê? Tem que ter caráter informativo, educativo e de orientação social. Isso aqui, quando não é respeitado, ele vai ferir diretamente o princípio da impessoalidade, tá? Então, fere diretamente isso, se não respeitar isso. Então, quando eu falar em publicidade, qualquer que seja essa publicidade, até mesmo um outdoor, por exemplo, essa publicidade, ela deve ter 3 caráteres, tá? É o quê? O caráter ou vai ser educativo, ou vai ser informativo, ou de orientação social. E nessas publicidades é vedado constar o quê? Nomes, símbolos de partido, por exemplo, tá? Ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Então isso aqui ele fere diretamente o princípio da impessoalidade, que está lá no artigo 37. Por isso que o gabarito vai ser o item B, tá, galera?
tá? Isso aqui trata diretamente do princípio da impessoalidade, tá? Galera, não pode estar sendo uma obra a ser feita pelo agente, tá? Mas sim a entidade que vai estar fazendo. A publicidade do poder público não pode estar promovendo agente público, tá? Então guarda essa informação aí também. Show de bola? Próxima questão. Epaminondas Silva, prefeito do município de Cruz das Almas, bababá, bababá, ao inaugurar obras como a praça da biblioteca pública, colocou painéis publicitários em frente a esses locais contendo sua foto. Acabamos de falar, né, cara? Para com isso. Acabamos de falar que você vai ferir o quê, pessoal? Impessoalidade. Não vai nem ler o resto, não, porque essas questões são repetidas. Vocês vão ver que essas questões, cara, elas é até um pouco entediante gravar essas aulas, porque eu tenho que me tomar muito cuidado para não fingir que eu sei e ficar fingir não, de julgar pelo que eu sei e ficar passando sem explicar para vocês. Porque você talvez não tenha conhecimento disso, mas vocês, quando pegarem um assunto, vocês vão ver que isso aqui se repete mais. Falando em promoção pessoal, que o prefeito botou a cara dele, botou a imagem dele, botou do partido, é impessoalidade. O cara pode marcar sem medo, tá? Xisto Silva, o nome do cara, Xisto Silva. Juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo acumula cargo de professor. Pode. Tá? Na Universidade Federal de São Paulo, USP, com compatibilidade de horários. Ou seja, a banca disse que tem compatibilidade de horários entre as duas funções. Em observância ao limite constitucional para fins de subsídio, vamos lá. Beleza. Nesse caso, à luz da Constituição, né, nas normas constitucionais que alcançam a administração pública, a acumulação desses dois cargos por esse cara é o quê? Ela é permitida? Pô. Ela é permitida, pessoal. Por quê? Porque eu posso ter, tá? Isso aqui, inclusive, a Constituição permite que eu possa ter uma acumulação com cargo de magistério. O que é magistério? Professor, velho. Então pode. A gente vai estar lá no artigo 95, salvo engano, 95 da Constituição, as garantias dos juízes, tá? E o juiz, em regra, ele é vedado qualquer outro cargo. O juiz só pode exercer um único outro cargo que é magistério, tá? Então, ó, lá no artigo 95 da Constituição, eu acho que é 95, tá? Vocês confiram aí. Vai trabalhar com relação à vedação ao juiz. É vedado ao juiz exercer qualquer outro cargo, exceção um cargo de magistério. Bruno, o que é magistério? É de professor. Não confunda magistério com magistrado. Magistério é professor, magistrado é o juiz, tá? Então é permitido sim a acumulação do cargo de magistrado com o cargo de magistério, tá? Cuidado com isso aqui, tá? É importante, tá? Existe aí no julgado, que eu vou falar com vocês, assim, realmente puxando muito ao extremo, tá? Tem mais uma permissão para o juiz, né? Para o magistrado. O primeiro é professor. Ele pode estar exercendo magistério. É permitida também uma acumulação do cargo de juiz e o cargo de função eleitoral em tribunal eleitoral. Isso aí é uma disposição do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, apenas pecando pelo excesso, vai que cobra, tá? É permitido também o juiz ele exercer uma função eleitoral em algum tribunal eleitoral. Ele pode exercer, sim, algum exercício de função eleitoral em tribunal eleitoral. Essa é a segunda permissão. Eu vou ter a permissão do magistério, que essa está prevista na Constituição. Essa outra que eu falei, de função eleitoral em tribunal eleitoral, é uma jurisprudência, é uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Tranquilo? Então, cuidado que isso aqui é importante também entender este conceito. Dessa forma, vedada não é, tá? Já elimina o item A. É permitida desde que não seja remunerado pelas suas funções, ele pode receber as duas remunerações, tá? É permitida desde que não seja remunerado, errado, ele pode, tá? Então o gabarito vai ser o item D, que diz assim, ó. É permitida, pois se compatibiliza com as normas previstas na Constituição em vigor. Próxima questão. Vladimir Silva, investido no mandato de vereador, também é professor universitário concursado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá, o cara é vereador e professor. Pode, perfeitamente. Havendo compatibilidade entre os horários, perfeito. A banca já me disse que ele tá tudo legal, tá tudo legalizado, ele tem compatibilidade, beleza. Vamos lá. Nesse contexto, de acordo com a Constituição, deve-se afirmar aqui. Vamos lá, galera. Quando eu tenho a questão do vereador, o vereador pode receber dos dois cargos. Quando eu tenho o cara no mandato eletivo federal, estadual, distrital, se afasta do cargo e não pode nem optar pela remuneração. Quando ele é prefeito, ele se afasta do cargo e pode optar pela remuneração. E quando é vereador, se houver compatibilidade, ele recebe a remuneração dos dois cargos eletivos, tá? E caso o vereador não tenha compatibilidade, aplica a regra do prefeito, tá? Item A. É possível perceber as vantagens de seu cargo como professor sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horários entre o exercício das duas funções
Perfeitamente correto. O item A é o nosso gabarito. Vamos para frente, mais uma questão. Deixa eu ver o que essa aqui vai cobrar. Só cobrar aqui para poder explicar para vocês logo, né, a questão. Ahn, Certo. Tranquilo. Beleza, cara. Questão um pouco até estranha, por isso que eu dei até um timezinho aqui para me poder entender, né? Mas tu responde essa questão da seguinte forma: aparentemente, o gabarito vai ser o item D. Eliminei todos esses aqui. Só pode ser o item D por eliminação. O que seria isso aqui? Lá no artigo 37, eu tenho uma determinação que uma lei, tá? Lei. Ela tem de o quê? Ela tem de reservar uma porcentagem, tá? Dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Então, a lei vai o quê? Ela vai reservar uma porcentagem para as pessoas portadoras de deficiência. Tranquilo. E aí ela também vai definir os critérios de admissão. Então, quando ele diz aqui, ó, dessa forma, a administração pública desse Estado, à luz da Constituição, ao promover o referido concurso público sem destinar reserva, feriu o quê? Uma norma da Constituição, norma constitucional. Só poderia ser eu entender, tá? Inclusive, isso aqui é regulamentado também pelo decreto, né? O decreto 9.508, que é o decreto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E a gente tem até o percentual mínimo. Esse percentual mínimo foi definido por esse decreto, tá? Que até se cair na tua prova, tá? É bom vocês saberem, 9.508, reserva 5% dessas vagas para cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências, tá? Tanto na administração pública federal, direta e indireta. Beleza? Então o gabarito vai ser o entender, mas a questão é um tanto quanto estranha. Essa banca Selecom tem mania de fazer umas questãozinhas bem estranhas, tá? Mas vamos para frente. Opa, voltei. Na busca por maior eficiência no serviço público, surgem vários métodos e pesquisas no sentido de qualificar o pessoal, estabelecer mecanismos mais atualizados do ponto de vista tecnológico, para realizar excelente prestação de serviço. Como previsto na Constituição, um desses mecanismos para realizar o princípio da eficiência consiste na manutenção pela União de A. Escola de Governo, B. Faculdade especializada, C. Curso de atualização e de mestrado em administração. Vamos lá agora esquematizando para vocês. Eu tenho previsto no artigo 39 da Constituição escolas de governo. Gabarito vai ser o item A, tá? Porque é a única previsão que eu tenho. A União, o Estado, DF, tá? Cuidado, que eu tô falando da União, Estado e DF. Repara que eu não tenho quem? Município aqui na jogada. Então, quando eu falo aqui, ó, tem a União, o Estado e o Distrito Federal. Esses bonitões farão o quê? Opa, ficou feio isso aqui, né? Vamos lá. Eu vou ter União, Estado e o Distrito Federal, tendo uma atribuição lá no artigo 39. Bruno, qual que é essa atribuição? Lá determina que para eles que eles têm que manter uma escola de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Então essa escola de governo é onde eu vou ter, galera, tá? Escola de governo é onde eu vou ter o treinamento desses servidores públicos. Escola de governo é uma espécie de aperfeiçoamento de quem? Dos servidores públicos, tá? Então essas escolas de governo é justamente para isso, tá? Então a Constituição ela vai estar determinando para a União, para os estados e para o Distrito Federal essa disposição dessa escola de governo. Inclusive, ela ainda diz mais lá, tá? Ela diz que para poder o cara ser promovido, um dos requisitos para a promoção na carreira é estar presente nessa escola de aperfeiçoamento, tá? Então cuidado, tá? E o Estado também ele pode celebrar alguns convênios, contratos entre os entes federados para poder estar mantendo essa escola de governo. Mas, inclusive, a Constituição diz que um dos requisitos para poder ser promovido é estar nessa escola de governo, que é uma escola de aperfeiçoamento dos servidores públicos. Então, com isso, o gabarito vai ser o item A, sem sombra de dúvidas. A gente pode marcar e correr para o abraço, tá? Questãozinha, de novo, um pouco estranha, porque não é uma parada que é muito cobrada em direito constitucional. Nesse tópico de artigo 37 ao 39, tem muita coisa mais importante para cobrar, e isso aqui não é aquela mais importante. De qualquer forma, a gente comenta. Próxima questão aqui diz o seguinte, ó. Jeffrey, servidor de carreira do município Lau, recebe informações de que o prefeito pretende mandar para a Câmara de Vereadores projeto de lei reformulando a estrutura dos cargos de chefia e funções existentes no município.
para incentivar os funcionários de carreira. Os termos da Constituição Federal devem ser exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo. Aqui é importante isso aqui, já é uma questão muito importante, porque isso aqui é abordado por praticamente todas as bancas. Todas as bancas gostam de cobrar isso aqui. Você entender a diferença de função de confiança, tá? E cargo em comissão. Os cargos em comissão, olha para mim, cargo em comissão, ele vai ser um cargo que vai ser preenchido por servidores de carreira nas condições e percentuais mínimos. Então, olha que legal aqui. Quando eu falo em a diferença, isso aqui cai muito em prova, cara, cuidado, tá? A diferença entre cargo em comissão e a diferença dele para o quê? Para a função de confiança. Isso aqui é um dos assuntos mais abordados desse tópico, tá? E a função de confiança. Bruno, qual que é a diferença desses dois tópicos? Galera, quando eu falo em cargo em comissão, eu quero que tu entenda que não necessariamente não precisa, tá, ter 100% de servidor efetivo. Eu posso pegar gente de fora, gente que não fez concurso. Então aqui eu só tenho que ter um percentual mínimo de servidores. Então eu tenho que ter um percentual mínimo de servidores, ou seja, não pode ser todo mundo de fora. Eu não posso pegar 100% das pessoas que não são servidoras e colocar aqui, mas tem que ter um percentual mínimo de servidores, tá? Então tem que ter um percentual mínimo o cargo em comissão, que são aqueles declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Mas quando eu falo na função de confiança, só pode exercer função de confiança quem é servidor efetivo. Então aqui na função de confiança, diferente do outro, apenas quem é servidor efetivo, tá? Tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança são cargos que se destinam apenas, repito, apenas à atividade do DAC. O que é o DAC? Apenas a isso. São cargos que se destinam apenas a isso. Atividade de direção, assessoramento e também atividades de chefia. Então aqui é uma disposição importante para você estar levando para a prova. Entender a diferença de cargo de comissão para a função de confiança. Tá? Quando a questão fala aqui, ó, devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos, ela está se referindo à função de confiança e não ao cargo efetivo, tá? Então cuidado aqui, ó, gabarito vai ser o item B de bola, tá? Item B de bola. Função de confiança. Show de bola? Bacana? Com isso, mais um bloco finalizado com os senhores, trabalhando ainda artigo 37 a 38 da Constituição Federal, onde estamos abordando aqui o tópico muito importante para a sua prova, que eu tenho certeza que vai ter questão aqui. Eu olho para cá porque eu fico olhando para mim e eu olho para os senhores agora quando eu olho para cá. Forte abraço, obrigado pela presença e até a próxima aula, batendo ainda mais questões com os senhores por aqui.